Olá pessoal, o nosso podcast de hoje vai reunir os ouvintes assíduos da Pop Rock. Já contei a história deles nos livros Prezados Ouvintes e também no Pop Rock Cafezinho Aconteceu Desse Jeito, lançado no ano passado. Faço referências à existência do grupo, a maneira como eles se relacionavam com a rádio, a amizade surgida entre eles e tal. Mas resolvi reuni-los agora pela internet, né, já que estão em vários lugares do mundo, para a gente conversar sobre aquela época, né, sobre aquele momento, a vida como era, como é hoje, o que eles estão fazendo, se ouvem rádio, enfim. Então, aqui estão representando o grupo dos assíduos, já que o grupo tinha mais gente, mas conseguimos contato e reunimos hoje a Aline Bortoni, Andréia Sarmento, o Semáforo, o Terence Veras, o Leonardo Sato, a Carol Reck e o Tony, o Joel Carrion. Então vamos relembrar histórias, saber o que estão fazendo da vida hoje, vamos bater um papo aí pela plataforma do Zoom, é a primeira vez que a gente faz isso aqui no podcast, né? Um grupo maior de pessoas falando, conversando por essa plataforma, então vamos acompanhar a partir de agora. Então tá, boa tarde a todos, boa noite para os que estão na noite, né, porque temos gente em outro fuso horário mais adiante, mas a ideia aqui hoje foi reunir os assíduos, não todos, né, tem alguns faltando, mas alguns ouvintes que a gente chamava de assíduos, eles próprios se auto-intitulavam assíduos ouvintes da Pop Rock. Vou fazer a chamada aqui dos que estão presentes, temos a Aline Bortoni. Gente. Temos o Semáforo, temos o Terence Veras. Presente. O Leonardo Sato. Salve a todos. A Carol Reck, ou a Carol Presente. Tyler, para alguns era a Carol Tyler, né? É. E o Tony Joel Carrion. E a Andréia. E a Andréia caiu. A Andréia saiu da sala. Bom, a Andréia Sarmento também, de repente ela volta. E o Everton Philipson, que é o Mutuca. São os que nós temos agora no momento, então, conectados. Bom, já se passaram alguns anos, né, desde que a Pop Rock acabou e desde que os assíduos também se dispersaram um pouco, assim, em função até da vida de cada um. Saber onde é que vocês andam hoje, assim, o que vocês estão fazendo. Vou começar com o Leonardo Sato ali. É um que eu encontrei não faz muito tempo, né, o Leonardo Sato, num bar, quando a gente ainda podia ir a bares. A gente se cruzou em lanchonetes, bares e afins, né? Mas, curiosamente, agora não estou mais em Porto Alegre, Mauro. Recentemente eu me mudei para São Paulo, com uma questão profissional. Né? Depois que a gente deixou a questão da Pop Rock, eu acabei fazendo carreira em uma corporação. E a minha carreira me levou a São Paulo. Então, recentemente, agora, eu estou morando aqui em São Paulo. Mas, felizmente, aí, com questão tecnológica, a gente consegue manter contato com todo mundo. Mas não consigo mais ir na lancheria do parque, a gente se encontrava às vezes. Sim, a lancheria do parque está fechada, inclusive, né? Mas o pessoal está falando que vai reabrir, eles estão reformando e tal, e vai reabrir. E tu faz o que, Sato, hoje, profissionalmente? Eu trabalho numa multinacional que é líder de logística internacional. Sempre que eu falo isso, perguntam o que é logística internacional, né? Mas é transporte de carga internacional, né? Da parte de transporte marítimo, assim. Então, importação e exportação de mercadoria em container mesmo. Naquela época eu tinha um sonho de virar jornalista esportivo, me perdi pelo caminho, mas tô bem, feliz em outra área hoje. Legal. Vou passar então para a Aline Bortoni fazer sua saudação inicial. A Aline está no exterior, né? É na Holanda que tu moras? Isso, já fazem 17 anos. Passou muito rápido e vim para cá por motivos amorosos e nunca mais voltei. Se tá há 17 anos, tá bem adaptada aí, né? Tô bem. Até estava contando agora, eu fui 3 vezes ao Brasil desde que moro aqui. É pouquíssimo comparado com todos os brasileiros que vão 1 vez, 2 vezes ao ano. Eu realmente não sinto muita falta do Brasil. Eu gosto bastante de estar por aqui e estar tão central na Europa. É tão mais fácil de viajar para o mundo inteiro que acaba que quando tem um tempo livre, um dinheirinho extra, a gente dá
prioridade é viajar por aqui, porque no Brasil a gente já meio que conhece, né? Mas não se desfazendo do Brasil, mas valorizando a oportunidade de estar aqui, né? Por perto. Qual é a cidade que tu tá, Aline? Então, eu moro do ladinho de Amsterdã, é meia hora de Amsterdã, uma cidade que chama Almere. É a cidade mais nova da Holanda, tem 30 e alguns anos apenas. Aqui era água, era um banhado, então eu gosto de dizer que eu moro num banhado. E, na verdade, é como se fosse uma ilha dentro da Holanda. É tudo construído aqui. Eles aterraram pela proximidade de Amsterdã para tentar tirar um pouco da galera de Amsterdã, porque Amsterdã é muito louco. É São Paulo, é Rio, é o que você imagina. Não sei se vocês tiveram oportunidade, mas é muito louco. Então, eu estou aqui a 20, 25 minutos de trem de Amsterdã, o que é joia. Quando eu quero a Muvuca, eu vou para Muvuca. E quando eu quero pacatice, eu fico na minha cidade. Certo. E tu trabalha com o que aí? Eu estou trabalhando numa multinacional de, como fala? Remédios. Pharmaceutical. Às vezes me foge um pouco as palavras. Sim. Vai dar certo. Já temos 2 trabalhando em multinacional, então, né? Isso. É a segunda maior do mundo, Pharmaceutical, a Pfizer. Acho que todo mundo conhece, principalmente pelo Viagra, que é, né, o carro-chefe, mas nem pelo não muito, porque o Viagra, na verdade, hoje em dia é o produto número 8 da empresa, já não é o bambambam mais, porque já caiu a patente, né? E, Semáforo, onde é que tu anda? Olha, eu estou neste momento numa cozinha, porque eu consegui vender minha casa uma semana antes da pandemia, não consegui fechar o negócio do lugar onde ia morar, e aí consegui um apartamentinho emprestado, estou acampado aqui com minhas coisas todas num depósito, tenho uma mala só de roupa, durmo no chão desde março, tá feia a coisa. Mas quando os assíduos surgiram, eu era estagiário numa empresa, eu continuo trabalhando nela 23 anos depois. A empresa está meio mal das pernas, não sei até quando que vai, nós estamos ganhando metade do salário, mas estou lá ainda. Nesse meio tempo eu morei 1 ano e meio em Londres, mas continuei trabalhando para a empresa de lá, aí voltei e recentemente eu acabei querendo fugir um pouco do TI, que eu não aguento mais, eu abri uma agência de turismo voltada à pesca, que leva grupos para pescar na Argentina, Chile, Uruguai, por todo o Brasil. E depois abri um site de venda de produtos de pesca também. No início do ano, junto com duas amigas, a gente criou uma startup que foi aceita na URGS, estamos incubados na URGS, desenvolvendo um aplicativo para guarda compartilhada. Então, estou nessas 4 frentes aí, trabalhando bastante. Também casei, separei, tenho 2 filhos, e é isso aí. E em qual cidade tu tá agora? Em Porto Alegre. Porto Alegre. Tá bem, então vamos seguindo na ordem que vocês estão aparecendo aqui para mim, a Carol Tyler, ou Carol Heck, que está na Alemanha, né? Estou na Alemanha, moro em Berlim faz 6 anos. Bom, na época dos assíduos eu estava na faculdade, estava fazendo faculdade de jornalismo com o sonho de trabalhar na Pop Rock, que eu fui trabalhar muitos anos depois, mas eu consegui trabalhar. Antes de trabalhar na Pop Rock, eu morei 3 anos em São Paulo. Daí, depois, de volta a Porto Alegre, eu trabalhei na Pop Rock. Fiquei 1 ano na Pop Rock, comecei fazendo a produção do cafezinho. E aí, nisso, a Sabrina Olmrich foi para São Paulo. E aí, tu me chamou para fazer o horário dela, que era de manhã bem cedo, e ficar até o final do cafezinho. Que na época tinha 2 edições, né? A edição que era do meio-dia 1 e das 5 às 6. Mas eu fazia só a primeira edição. Depois eu saí da Pop Rock e fui para Ipanema. E aí fiquei também 1 ano na Ipanema. Daí eu fui demitida da Ipanema. E aí no final foi bom porque as coisas que aconteceram depois disso eu não teria vivido se eu não tivesse saído da Ipanema. Porque daí em seguida eu fui demitida numa sexta-feira, na quarta eu descobri que eu estava grávida pela 2ª vez. E aí depois eu fui morar em Florianópolis com a minha família. E aí 1 ano depois nós viemos para a Alemanha. Aí aqui eu estudo alemão, que eu acho que eu nunca vou parar de estudar alemão, porque é uma língua difícil pra caramba. E eu fiz alguns cursos aqui, agora eu fiz um curso tipo um curso de extensão, que é para trabalhar com... ele te dá, na verdade, ferramentas para que tu adapte mudanças climáticas à tua profissão, né? Então ele é um curso gratuito para mulheres estrangeiras que têm curso superior.
E agora eu sou voluntária numa ONG de mulheres aqui que chama Janaínas, que são mulheres brasileiras que fazem projetos para auxiliar outras mulheres que vêm para cá, que não sabem falar a língua, que às vezes passam por problemas, mulheres que vêm como eu, assim, por exemplo, eu vim porque o meu marido trabalha, né, ele arrumou um trabalho aqui. E aí eu vim junto, mas eu não vim com algum trabalho. Então, muitas mulheres vêm nessa mesma situação, então essa ONG promove cursos e auxilia essas mulheres. E eu também tenho um podcast que chama Play Hack. Continuo porque rádio é tão legal da gente fazer, né? E contar histórias e tal. Então, faço isso também agora. Então, o Everton Philipsen, ou Mutuca, está em Porto Alegre, Everton? Sim, sigo em Porto Alegre. Esses anos todos nunca saí, na verdade. Eu já girei o mundo trabalhando também. Eu estou na segunda multinacional desde que eu terminei a faculdade, mas sempre na área de farmacêutica, mais especificamente na parte cirúrgica de empresas farmacêuticas, né? Voltado para oftalmologia. Então, eu fiquei 15 anos na primeira empresa, girei bastante aí, treinamentos nos Estados Unidos, na Alemanha. Mudei agora para número 1 na área, digamos assim, que é a Alco, que pertence da Novartis, e sigo girando, né? Atualmente eu fico no sul do Brasil, mas já fiz alguns trabalhos aí, Alemanha, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Bolívia. Passei alguns perrengues por aí, por esses lugares. E estamos aí. Sigo, né? Engenharia, mecatrônica, na área cirúrgica. Casei, separei, tive 2 filhos. Nessas andanças pelo Brasil aí, eu resolvi brincar com o Tinder. Aliás, eu estava divorciado e o Terence instalou o Tinder no meu celular. Eu agradeço a ele por conhecer minha esposa lá no Tocantins. Eu conheci a minha esposa lá no Tocantins, a gente casou, ela mudou aqui para Porto Alegre, a gente já está há 6 anos junto aí e não aí posso, teoricamente, sair daqui, né? Eu estou ancorado em Porto Alegre até meus filhos ficarem maiores, né? Já que para onde eu for eles não podem me acompanhar, eu fico aqui por enquanto. Oh, são várias histórias, né? Eu lembro de ti na Festa Boys, que tu ficava interessado lá nas primeiras, assim, né? Que tu ia lá olhar os CDs e dizia que, como é que tu conseguiu esse CD e tal? Porque a gente ainda precisava ter o CD, né? Para tocar as músicas naquela... Isso faz 20 anos já, né? A Boys vai fazer esse ano 20. Mas, não, até lembrei, agora que falou em CD, eu lembrei daquele sorteio que teve na Pop Rock, que o Sato também ganhou, né, Sato? As coleções do Prodigy ali, né? Ah, que legal. A gente levou, lembra? Os singles todos e os álbuns. Não foi sorteio, né? Pelo que eu lembro, era uma promoção de... Tinha que escrever um texto. Tá? Tinha que escrever uma frase, Bom, seguindo então, agora na ordem ali, o Terence Veras, que está em Porto Alegre, porque esse eu encontro mais seguidamente, assim, né, na rua. O último encontro, o Mauro estranhou que eu tava de bicicleta e uma Heineken na mão. Sim, eu fiquei com medo que tu caísse, né, cara, com aquela garrafa. Mas eu não tava em cima da bike, hein, detalhe, eu tava empurrando o carrinho, né? Sim, é verdade. Eu não tava mas dirigindo. Justamente porque bêbado não se machuca, né, daí se ele caísse de bicicleta, já borracha, não ia dar nada. Tu tem estúdio, né, Terence? Tive. Agora eu tenho um home studio, né? Mas eu, durante 5 anos, tive um estúdio que era até grande, assim, por isso não deu, né? Porque o meu trabalho virou commodity. E aí não suporta mais grandes coisas. Mas na época da Pop Rock eu fazia 2º grau, né? Porque eu sou o mais novo desse grupo. Tô com 35, nem tão mais novo agora, mas... Fica machucando agora nós, né? Dizendo que você é o mais novo com 35. Valeu! Valeu! Vamos entre amigos. E daí eu fui fazer faculdade de jornalismo em função do Arthur, influência tua e do Arthur, na real. Da época já que eu comecei a ouvir a Pop Rock. Que eu ouvia o programa X, tu lembra disso? Paulo Moreira produzia. Sim. E tinha o Fetter, enfim, Escova. O falecido Escova. E aí um dia eu ouvi a voz do Alexandre Fetter nessa nova rádio aí. Porque eu morava em Gramado e era meio rato de rádio, assim. Ficava ouvindo rádio o dia inteiro, passando os dial. E aí eu vi o Fetter, que tinha saído da Atlântica, e disse, vou ver o que... E era no horário do meio-dia que ele fazia E aí tinha umas promoções de ganhar jaqueta.
E fazia muito frio em Gramado. Aí eu disse, eu vou colar nessa jaqueta aí. E foi quando começou o cafezinho. Vocês começaram a trocar um papo no horário de almoço e virou um cafezinho ali, né? Tu me corrige se eu estiver errado, mas acho que é isso. Não, tá, é isso aí mesmo, tá certo. E aí fiz faculdade de jornalismo, me formei, mas sempre fui músico, né? E por incrível que pareça, eu consegui ganhar mais dinheiro com música, Mauro, do que com jornalismo. Pô, eu te peço Aí, desculpas, né? Já que eu te influenciei, eu te peço desculpas. Mas eu já era músico desde os 15 anos e na real eu achei que eu podia levar as duas junto, assim. E aí não deu. A única coisa que o diploma de jornalismo me deu, assim, de efetivo, foi poder dar aula na UBRA, lá no curso técnico de publicidade, que eles têm lá, não sei se... acho que ainda tem. Aí dei aula lá, tive em estúdio, construí um estúdio, né, bem grande, assim, para os meus padrões. E aí, negócio de sociedade é complicado, né, difícil. Tenho um home studio agora em casa, e até porque hoje em dia a gente pode, eu tenho tudo que eu preciso nesses 7 metros quadrados aqui, né? Tu mora na Cidade Baixa? Não, agora eu tô morando na casa onde eu me criei aqui, a galera conhece, na Carlos Gomes, em Porto Alegre, na Auxiliadora, que era a casa dos meus avós. Aí meu avô morreu, minha mãe tá com meu pai, que morava no Rio, mas agora tá morando aqui, veio por causa do vô e da avó. E eu voltei pra casa da família porque me separei recentemente. Tava num relacionamento morando junto há 5 anos e tal, e aí agora... Aí voltei pra casa da família, mas é bem bom. Legal. Vamos seguindo então. Agora o Joel Carrion, que tá, o único que tá de touca, né? Temos o semáforo de boné. Bom, eu estou sendo um dos últimos a falar, junto com a Andréia, também vai ser um dos últimos a falar, porque a gente é o que mora mais longe, né? Não moramos. This podcast is sponsored by Office Depot Office Max. Office Depot Office Max knows that having the right school supplies helps students feel ready and excited to start the new school year strong. Parents and teachers can find everything they need to help their students go back stocked and ready for success. And right now, you can save up to 60% on their best-selling school supplies like notebooks, binders, calculators, and more. Get it all at any Office Depot or Office Max store and at OfficeDepot.com. Success is in session for back to school at Office Depot Office Max. Em Porto Alegre, eu continuo morando em Guaíba, né? Não mudei daqui, eu moro aqui há 36 anos, fez agora esse mês. Só um detalhe. Os 2 que mais queriam deixar suas terras foram os que vão acabar morrendo nelas. Exatamente. Mas eu me incluo nessa aí, porque eu sempre quis sair e não saí. Inclusive é assunto de terapia, mas vamos lá. E mais uma coisa, eu acho que é a velhice isso. Hoje eu só saio daqui para uma cidade menor. O Guaíba está só espera, então. Eu sou o mais velho do grupo e eu estou nessa mesma linha da Décia. Eu só sairia daqui para ir para uma cidadezinha do interior. Não ia eu acho que é o padrão da idade chegando. Não, é filhos. Também, filhos também. Bom, então assim, eu sou um dos raros assíduos que nunca saiu do país, né, porque o pessoal aí é viajado, né, no máximo que eu fui foi a Buenos Aires, um bate e volta para ver o jogo do Grêmio e só lamento. Não saiu. Dá para considerar 48 horas, mas enfim. Tá atravessando ruim a Ceguá ali também, né? E o Uruguai, pô, marca então, Uruguai e Argentina, aí, ó, o Cone Sul tá marcado. Então, assim, eu continuo aqui em Guaíba, tá, comparando a época dos assíduos com agora, na época eu usava o vestibular, passei depois de muito tentar na URGS e acho que eu me formei depois de 10 anos, foi motivo de muita reação entre o pessoal, porque 1 década para se formar. Hoje eu sou economista, formei pela URGS em 2012. Hoje o meu trabalho é uma profissão odiada por muitos, eu sou bancário. Eu sou gerente de relacionamento no Banco do Brasil, realizei o sonho dos meus avós, né? Meu netinho trabalha no Banco do Brasil, virei um partidão, né, gente? No passado, né? Hoje não é grande coisa. Vale o comentário que é motivo de brincadeira entre nós. Na época dos assíduos, o Tony era marxista, não comia no McDonald's e queimava a bandeira dos Estados Unidos. Agora ele é uma peça-chave do sistema econômico brasileiro. O último de nós a ter um celular, porque isso era coisa capitalista. Capitalista, exatamente. Tá aí agora. Agora ele tá vendendo... O exemplo do esquerdista na adolescência e o direitista na velhice.
Vendendo plano de capitalização lá para o público. Tá brincando. Mas Foi o exatamente. primeiro que teve um celular capitalismo. cheio de frescurinha, muito antes de iPhone, blá blá blá. Ele tinha um celular, acho que era da Nokia, que tinha um teclado. E na época esse telefone era tricaro e ele tinha esse telefone que eu lembro. Denúncia. Eu tive algumas passagens por operadoras de celular, trabalhei na TIM, trabalhei na Claro, aí tinha acesso a essas coisas, enfim. Olha a propaganda. Hoje, então, eu sou um pai de família, tenho 2 filhos, tenho 2 cachorros e um Chevette, né? Como um bom clássico, eu tenho mais gasto esse Chevetinho. Mas, Exatamente. mas anda o Chevette ou não? Anda. Sim, Chevette é um Chevette hatch 80. É um Chevette hatch 80. Então, tá. Inclusive, eu tava dando uma volta. Não tinha com o que te preocupar na vida, é isso? Exatamente, né? A gente chega a uma certa idade, começa a achar coisa para fazer, né? A perder tempo e perder dinheiro. Então, eu achei esse meio de perder tempo e dinheiro. Ô, Mauro, é que esse Chevette me corrija se estiver errado, Tony, foi o primeiro carro dele, ele vendeu, e aí depois de muitos anos ele resolveu comprar um Chevette igual de volta, é isso, né? Se tiver um espaço para contar essa história bem breve, tá? O meu primeiro carro foi um Chevette hatch bege Frigidaire, 1980. O pessoal conheceu, inclusive a Andréia foi comigo pra praia, né, Andréia, uma vez com ele. Quase bati esse carro também, né? Uma vez quase veio num barranco ele, né? Eu inventei de querer ensinar a Andréia a dirigir, ela quase entrou num açude com o carro aqui no meu bairro. Foi uma história também engraçada. E aí, depois de um tempo, eu me apertei, enfim, vários perrengues da vida, eu tive que vender esse carro. E aí, agora, né, com uma condição um pouco melhor de vida, eu fui atrás de novo desse carro, porque ele sempre esteve aqui em Guaíba. Encontrei ele desmontado embaixo de uma árvore e aí não tive coragem de comprá-lo novamente. Aí, olhando no LX, um dia eu achei um Chevette da mesmo ano, mesma cor, mesmo modelo, e acabei comprando. E está aqui agora comigo. Legal. Um apego sentimental. Bom, vamos fechar essa roda inicial, então, com a Andréia Sarmento, que não saiu do país, já sabemos, né? Bom, vamos começar então. Na época do cafezinho, eu trabalhava com desenvolvimento de produto na indústria do calçado, estou lá até hoje. Mas eu cursava também letras, tinha aspirações a escritora. Terminei a faculdade, fiz pós-graduação em literatura brasileira, mas acabei não seguindo a área. A gente brinca aqui na região que o calçado é uma cachaça, assim, porque tu não consegue largar. É uma coisa muito boa de trabalhar, estressante, mas é muito bom de trabalhar e paga bem. Quando eu terminei a pós, eu conheci o meu marido num bar chamado Abbey Road, por isso a decoração da casa é o Abbey Road. E hoje a gente já está junto há 10 anos, temos um filho, Vicente, 7 anos. Continuo trabalhando com desenvolvimento de produto na área de calçado, converso, tenho contato direto ainda com alguns dos assíduos. Faz, eu acho, uns 10 anos que eu não escuto mais rádio, que é uma coisa até que foi, quando surgiu o convite, eu falei com o Teres e com o Sato, assim, que era uma coisa que, não sei se eu me enquadro ainda nessa coisa de conversar sobre a rádio, porque faz muito tempo que não escuto mais a rádio. Eu não escuto mais rádio. Então é uma coisa tão distante da minha realidade hoje, assim, que eu não me via mais nesse grupo, nesse... Olha ali, que legal, pô, isso aí é relíquia. Uma relíquia, realmente. Tá toda poada, mas veio e tá aqui, ó, 17 anos. Então, e é personalizada, hein? Claro, todo mundo fez. Também, mas estão tudo com buraquinho, amarelada. Tá poada, mas tá aqui. E vocês que faziam essas camisas, né? Vocês mesmos fizeram a camisa. Não foi isso? Não foi uma... Quem que fez o logo? Foi o Henk, não? O Henk, foi o Henk. O Henk que fez o logo. O Henk sabia mexer em Photoshop quando era mato. Nossa, olha o site, O site eu sei que foi o Tony, porque eu me lembro que mais pra frente ele fez um site que eu participei de um concurso da Ipanema, te lembra? Que ele fez Carona Ipanema, CJB. Eu nunca esqueci desse site. CJB é ótimo, concurso, né? que nunca chegou ao final. CJB. Já fui web designer, ainda continuo me arriscando às vezes. Mas sobre essa camiseta tem um fato engraçado que todos tinham igual, menos eu. Porque eu fiz em um outro lugar e era totalmente diferente ali a grafia. Verdade. Esse dia a gente achou uma foto, né?
naquela época tá eu com um negócio meio acinzentado, todo mundo com a camisa dos Assíduos pretinha. Não, e um detalhe que naquela época ali que a gente está falando de 97, a Pop Rock começou em 97 e se desenvolveu mesmo ali no início dos anos 2000, né, que cresceu e tal. E era uma época que a própria rádio não tinha muito know-how assim, de site, nem de internet, né? Eu lembro que a Ipanema era mais desenvolvida que a gente, assim, tinha um site mais legal, e a gente falava assim, nós temos que melhorar isso, né? Mas estava todo mundo aprendendo a fazer site, né? E a usar a internet, a usar o computador e tal. Então a gente pegou bem a fase ali de que o digital começou a ser fundamental, né, para a existência de todos, né, da empresa e de todo mundo de uma forma geral, assim. Aí eu, antes de mandar e-mails, eu comecei mandando fax para a rádio. Eu também. Eu também. Todos nós começamos com fax. Todos, né? Eu mandava fax por um computador IBM Aptiva. Eu acho legal a gente também lembrar da evolução dos assíduos em relação à tecnologia, né? Porque a gente começou, me corrija se eu estiver errado, com um grupo de e-mail. Inclusive o Semáforo fez um scriptzinho que disparava um e-mail de aniversário para quando a gente esquecia, né? Hoje é aniversário de fulano e tal. E a gente foi evoluindo para uma outra coisa que eu não vou lembrar agora, e hoje a gente tem grupo de WhatsApp, né? Que a gente fala quase nunca, né? Mas existe, né? E tem a história curiosa que está no livro do Mauro, que é o primeiro encontro dos assíduos indo para a rádio juntos. Verdade. Fazer um programa de Natal, Terence? Eu acho. Mas, Terence, lembra quando a gente foi te conhecer em Gramado? Daniel me pegou em casa, a gente encontrou o Sato na esquina, nunca tinha visto, ligamos, vai na esquina tal. Foi. Não. Daí a gente pegamos o Sato na esquina e fomos na casa do Terence. Não fui eu. Quem era? Era o Cellos Man. O Cellos. Esse eu esqueci. Era de São Léo, ele era do interior e tinha isso, foi o Cellos, foi isso. A gente pegou o Sato sem nunca ter visto na vida, numa esquina. Chegamos na casa do Terence, tocamos a buzina, ele desceu. Não, em Gramado, guri. Não, Bali, tá confundindo várias coisas. Não, a gente foi pra Gramado te conhecer. Existe um encontro nosso em Gramado que tu foi com alguém que não tinha nada a ver com o grupo. Um amigo teu subiu a serra e tu foi me conhecer. Eu peguei a bike. Eu tô velha, então. Tô velha, então. Olha, isso aí são esses coffee shop aí de Amsterdã. Tá afetando. Tá, a idade e o coffee shop tá afetando, é verdade. Aqui tá contado. Exato, aqui no provas. Teria que pesquisar agora aqui, mas eu lembro que tem isso. Aqui tem as 2 edições desse livro aí. Diz aqui, finalmente no sábado à tarde fui para Gramado, onde morava o Terence, liguei para ele e disse, tô aqui, vem me buscar. Detalhe que estava eu e mais 2 amigos meus que não sabiam que eu não conhecia o Terence pessoalmente. Isso é a Aline que tá falando. Louca, eu nem sei quem são os amigos que eram na época. Não sei, não lembro. Olha, como que a primeira pessoa que eu conheci dos assíduos ao vivo foi tu. Foi. Apareceu na porta da minha casa, abri. Quase meia-noite. Abri a porta, me apaixonei, Mauro. De cara, assim, pá! Eu? Denúncia. Denúncia. De cara, meia-noite. Podia ser um serial killer, louco. Não, eu ia falar que como é incrível pensar nas coisas 20 anos depois. A gente considera a data de criação dos assíduos 23 de dezembro de 98, né? Que foi aquele dia que a gente foi lá na rádio juntos. Tanta coisa mudou, porque naquela época a gente trocava muita ideia, trocava muito e-mail, trocava muito pensamento e não se conhecia pessoalmente, que hoje é uma coisa... A gente não tinha nem ideia de como a pessoa era por fisionomia, né? Hoje em dia, com o WhatsApp, a pessoa parece tão próxima. Naquela época, a gente conhecia primeiro o pensamento da pessoa e depois como ela era fisicamente, o que eu acho uma coisa incrível, assim, pensando hoje em dia. E eu também reflito bastante, quando a gente lembra dos assíduos, é que naquela época era muito difícil ter contato com alguém ou com uma rádio, né? E hoje em dia, eu acho que é tão fácil ter acesso à informação e tão fácil... Eu lembro da época que para pedir música, tu tinha que realmente ser atendido num telefone. Então, a contagem de pedir música era uma coisa sensacional, tu escutar a tua música sendo tocada na rádio. Porque tu não podia ouvir ela de alguma outra forma em casa. Hoje em dia é tão fácil que eu acho que, de certa maneira, perdeu a graça, né? Hoje em dia,
acho que seria quase impossível ter uma relação tão pessoal quanto a gente teve com a rádio naquela época, da maneira que o acesso à informação é dado hoje, assim, né? Tipo, seriam milhões de pessoas alcançando, de certa maneira, o espaço que a gente conseguiu conquistar, que era super difícil, né? Da forma que era feita antigamente. Alguém tinha dúvida que ia ser o Sato que ia lançar o primeiro assunto cabeça na conversa? Mas podia ter sido o Tony também, então... Só um comentário, as minhas filhas adoram rádio, e não foi por influência minha, apesar de eu escutar muito rádio até hoje, rádio tanto do Brasil quanto aqui da Alemanha, eu quase não ouço rádio, mas só no carro e a rádio que tá na hora ali. Não, eu gosto muito. Mas se ouve podcast, ouve rádio, porque a linguagem é praticamente a mesma, né? Eu ouço podcast também. Como assim? Eu escuto bastante podcast e rádio também. As duas têm rádio relógio nos quartos para acordar de manhã, né? Para despertador. E elas usam muito o despertador como rádio e elas curtem muito escutar rádio. E eu acho interessante falar, porque uma tem 13 e a outra tem 7 anos e elas curtem, assim. É aquela coisa de rádio FM jovem, né? O dia inteiro toca 300 vezes a mesma música. Enfim, e elas curtem muito mesmo assim. E escutar o locutor, e tem brincadeirinhas, querem participar e tal. E a minha filha mais velha veio me dizer esses dias, eu acho que deve ser muito legal trabalhar em rádio, né? E como é que é a locução de rádio jovem em alemão? Tu não vai me fazer falar alemão. Mas é parecido com as nossas aqui? É tudo mais ou menos a mesma coisa, inclusive as músicas. Porque uma vez eu de vez em quando eu escuto o cafezinho também, o Mauro sabe. E aí, às vezes, eu ligo, quando eu tô meio perdida, assim, no horário, não sei se já é meio-dia no Brasil ou não, e aí tá dando uma música que eu fico pensando, será que eu tô ouvindo eu ia dizer a pop rock, a Mix, ou será que eu tô ouvindo alguma rádio daqui, porque as músicas são iguais, a playlist é mundial. A Andréa já falou que não ouve, mas algum de vocês já ouviu o cafezinho, assim, mais recentemente na Mix ou não? Essa semana ainda eu escutei, na hora do almoço. Eu vou te confessar que eu nem sabia que tinha. Quem é que tá... legal, tem o Pi, o Mauro, o Eduardo Mendonça, aquela menina que eu esqueço o nome. A Simone Cabral. E o Cassiano, que é locutor de horário, assim, né, que faz programa, fica no estúdio agora nessa época que a gente está em casa e ele fica lá, é um locutor mais padrão, como a gente diz, né? Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se vai ser delicado ou não, porque eu tô meio por fora mesmo, mas por onde anda o Arthur de Faria? O Arthur, ele saiu do rádio, né? Ele tá só se dedicando à música. Ele faz um monte de trilha para teatro. Literatura musical também, né? O Arthur, eu falo sempre com ele. A gente ficou com uma ligação forte, assim, né? De amizade mesmo, né? O Arthur, eu tenho uma passagem engraçada com ele, que uma vez, logo que surgiram os assíduos, eu estava no shopping em Praia de Belas e ele passou e eu olhei ele me olhou e eu fiquei com vergonha de falar com ele, porque ele não me conhecia, a gente não tinha intimidade, nada assim, eu era fã da pop rock, mas acho que ele nem era dos assíduos ainda, não me lembro. Tá, passou um tempo e eu encontrei ele de novo e antes de dar oi ele veio me xingar porque na outra vez eu tinha passado por ele e não tinha dado oi, que ele gostava da gente, não sei o quê, porque ali o cara me ganhou totalmente, né? Muito gente fina, Arthur de Faria. Gosto muito dele. Deixa eu contar uma historinha do Arthur, aproveitando o gancho. 2 historinhas rápidas do Arthur. Uma dessas idas à rádio, eu fui uma vez, acho que foi para participar do cafezinho. E aí eu voltei com a Carol. A Carol vai lembrar desse dia. E a gente voltou de ônibus com o Arthur, assim. E assim, o Arthur, assim, aquela simplicidade dele, né? Estamos conversando, assim, de Canoas até aqui. Sabe, o Arthur com o pé lá em cima do banco, contando história e comentando assuntos do dia a dia, assim, e a gente sempre meio que idealizou assim, os locutores como uns caras. Exato, assim, nada por isso que eu não falei com ele, né? Por isso que eu não cumprimentei, achei que ele nem sabia quem era eu, depois ele veio me xingar porque eu não tinha nada. Não, e o Arthur, ele conhece a gente, e ele reconhece a gente, entendeu? A gente passa por ele hoje, ele nunca esqueceu de nós. E outro fato engraçado, uma vez eu encontrei o Arthur e a filha dele, que era pequena, num shopping, e foi a mesma coisa que tu, assim, eu passei por ele, fiquei meio assim, ele me chamou, oi, tu não vai me comentar? E aí, como é que tu tá? Não sei o quê. Aí, conversando com ele, aí eu fui falar com a guriazinha dele, assim, e essa baixinha, como é que ela tá? Ela olhou pra mim, assim, braba, olhou pra ele e falou assim, pai, eu não sou baixinha, né, eu sou bem alta pra minha idade, né? Aí eu falei assim, é bem filha da
Isso. 21 anos já tá, guria? Eu acho. 21. Psicologia. E canta maravilhosamente bem. Tem um disco do Arthur que ela canta, ela é maravilhosa. Faz parte da Orquestra Caos, né, do Arthur. A última vez que eu vi o Arthur foi no teatro, ali perto da 0 hora. Ali, eu tava levando meus filhos para ver o Pequeno Príncipe e encontrei ele ali com a filha dele. Mas já tem anos. Um fato curioso sobre o Arthur é que eu fui hold do Arthur. Péssimo hold, queimei um piano elétrico dele no Zelig. 220. Eu tava lá nesse dia. Tu tava nesse dia, Mauro? Sim. Tu trabalhando com ele lá no DC Navegantes uma vez, né? Eles iam tocar e tu tava lá trabalhando com ele de road. Isso, mas eu era road e ficava namorando no canto do palco. Era um horror. Fui demitido em 3 meses. Pra contar a história engraçada, eu vou contar uma, então. Jogava futebol num time que tinha origem em Bagé, né? E a gente foi uma vez por ano em Bagé para jogar futebol lá. E era num sábado. Então, nessa hora, muitos homens iam pra noite, um pouco às escondidas, assim, né? Aí a gente resolveu ir numa festa, que era uma festa da Pop Rock lá. E a gente foi, umas 30 pessoas, mais ou menos. Vários dos nossos colegas ficaram em casa, dormindo, né? Mas alguns foram para esse local. Só que meio escondido. Tu está em Bagé e pensa, vamos pra noite em Bagé, quem é que vai ficar sabendo? Né? Não tem como vazar essa história, né? E aí eu encontro o Mauro Borba na festa, ele tava colocando som, e a gente conversou rapidinho ali, oi, tudo bem, o que tá fazendo aqui? Vim jogar bola e tal. E era uma festa da Pop Rock. Segunda-feira, depois ele voltou e eu nunca ia imaginar isso, e eu acho que o Mauro comentou no ar. Pois é, porque a gente tava lá em Bagé, como é que foi a festa? A festa foi muito boa, mas vocês não vão acreditar, eu tava lá, encontrei o Sato, não sei o quê. E o cafezinho era muito escutado, né? E aí meu WhatsApp começou a bombar de gente, cara, tua mulher sabia que tu tava na noite, não sei o quê, porque estavam falando no rádio. E só que daí a história foi pingando e alguns outros tiveram problemas por tabela, assim, né? Eu, felizmente, tinha deixado tudo bem claro em casa, mas foi uma história muito engraçada, porque jamais acha que um encontro desse vai acabar indo pro ar, né? Acho que essa nem o Mauro sabia. Então quer dizer que o Mauro quase acabou com a carreira de músico do Terence, quase prejudicou vários. Mas Mauro? Mas o Mauro, ele falava várias coisas que uma vez ele falou que ele encontrou numa festa também, acho que era Porto de Elis. E aí o Mauro falou no ar, encontrei o Terence Veras lá no cafezinho. Mas eu também quase perdi meu emprego por causa de vocês, viu? Porque eu mandei um fax da empresa que eu trabalhava, e aí quando foram ler, falaram assim, recebemos um fax aqui e falou o nome da empresa. Nossa, em vez de falar meu nome, porque veio... Quando eu era estagiário, porque quando os Acitos surgiu, o cafezinho surgiu, eu era estagiário ainda, e eu ouvia sempre no programa da UMA com um fonezinho. E aí a chefe chegou e começou a falar com o meu colega do lado, e aí começaram a falar alto, eu pedi para eles falarem mais baixo que eu estava ouvindo o cafezinho. E aí o negócio ficou feio pro meu lado, mas sobrevivi. Tô 23 anos lá, acho que não foi tão importante assim, mas eu levei uma mijadinha. Eu tenho uma mijadona. Eu vou terminar esse podcast aqui me sentindo extremamente culpado hoje, né? Por tudo que eu fiz. Mauro. Mas eu acho que se botar na balança vai ter mais positivos, tá, Mauro? Tá bom. O engraçado dos Acitos é que acho que quando a gente surgiu, resolveu se encontrar, a gente não tinha ideia que ia acabar virando uma parte da história, né, que todo mundo ia falar, os Acitos. Eu fui ter noção de que a gente era meio conhecido, assim, naquele evento que teve na Praça da Alfândega, não sei se era Feira do Livro, se era alguma feira de música, alguma coisa. Feira do Livro. Tinha um estande da Pop Rock, e aí vocês da rádio foram embora e ficamos nós, os Acitos ali, já tinha acabado a feira, a gente ficou ali batendo papo, daqui um pouco chegou um pessoal, vocês são da rádio, não sei o quê. Aí, não, nós somos os Acidos. Não acredito, os Acidos, quem é tu? Eu sou o Semal. Ai, me dá autógrafo aqui, minha irmã te adora e não sei o quê. Aí a gente começou a dar autógrafo. Ali eu percebi que o pessoal nos via também como uma parte, né, como um negócio importante e tal. Foi bem interessante aquela vez, bem engraçado. Eu sou subcelebridade até hoje. Sim, ainda mais que teu nome. Terence Veras da Pop Rock, muita gente de 35, 40 lembra? Inclusive acham que eu trabalhei na Pop Rock.
Claro, vocês eram meio que produtores, assim, né? Eu ia dizer isso, ajudavam. A produção mandava piada, comentava as coisas. Né? Inclusive, não sei se tu lembra, Mauro, a gente fez um evento, um futebol, os assíduos contra Pop Rock para arrecadar alimentos e roupas lá na academia. Grande evento. Eu tenho foto disso. A gente encheu uma S10. Vou postar essas fotos aí, gente. Não eu tenho foto desse. Foi na HD, né? Tem filmado a defesa que, se eu fosse goleiro até hoje, eu ia botar no meu DVD, que foi um lance com o putz, fugiu o nome, o cantor? O Neto. O Neto me encobriu. O Neto Fagundes? Acho que era o Érico, não era? Não, foi com o Neto Fagundes. Foi com o Neto Fagundes. Eu fui sair dele, ele me encobriu e eu saí correndo de costas, voei, espalmei e salvei o gol. Tem gravado até hoje essa defesa desse jogo. Eu lembro que eu prometi pra mim mesmo que não jogaria mais futebol com semáforo. Por quê? Eu reclamava muito. Ele levava a sério. Sim. Eu e o Sato, sabe? Tudo. Ó, pessoal, e presta atenção nessa frase que é histórica, tá? Aquele dia foi a última vez que eu joguei futebol na minha vida. Isso aí foi 19 de junho de 2000, se eu não me engano. Então faz 20 anos que eu não jogo futebol. Graças a Deus. Tu lembra até o dia, cara? Que incrível. Lembro, eu tenho uma memória forte. Tem um fato curioso, Mauro. Nessa época que a gente era como produtores do cafezinho, morreu o Tim Maia e eu escrevi um textão e tu leu na abertura da hora do Rush. Tu lembra disso? Não lembrava mais. Pra mim foi meu auge de escritor ali. Ai, Mauro, não diz que tu não lembra, vai machucar o coração do nosso gurizinho aqui. Cara, mas muita coisa eu não lembro. Eu não magoou mais. O Sato e a Aline apresentaram um programa sobre Legião Urbana. É que, cara, era muita coisa, assim, diariamente, né? Todo dia acontecia alguma coisa, todo dia tinha uma história, né? Então, eu fico impressionado de ver essa história que o Sato contou de Bagé. Depois que ele contou tudo ali, a coisa foi voltando na minha memória, entendeu? Mas na hora que ele começou, eu não lembrei, assim, de cara, entendeu? Porque, enfim... Talvez seja também a idade, né? Temos que admitir as coisas. A culpa também, né? É verdade. Já que virou esse momento, tu te lembra? Não sei se tu lembra, Mauro, vamos lá, não lembro. Tinha grupos também, assim como os assíduos, de pessoas que mandavam contribuições para a rádio. Tinha uma, inclusive, que era muito engraçado, que era as Prendas Místicas. Sim. Se o peão é bom, a gente lá se chicoteia. Tinham vários grupos, né? Tem até... No livro eu falo ali alguns nomes, agora não me vêm os nomes, assim, mas como essa aí... Patrulha. As bruxas, não sei o quê. As bruxas místicas, não? Tinha Prendas místicas, não? As prendas místicas. E tinha também a Denise D'Ambrós, lá de Caxias, que era uma assídua, mas que não era do grupo, assim, né? Eu não sei se vocês chegaram a conviver com ela. Eu acho que ela veio depois da gente. Não é jornalista? Ela trabalha hoje no escritório do Cacete Planeta. Mas eu acho que ela é de uma segunda geração de assíduos, porque ela não era da... Nossa, era mais nova. A Uriarte, que de vez em quando falava com a gente, até ganhou uma camiseta nossa. Então. Isso. E a Dona Marlene? A Dona Marlene, cara. Pô, faltou a Dona Marlene, que fazia as melhores festas na casa dela, regadas a vinho, canção. Cantão de garrafão. O vinho canção responsável por uma chalaça e uma ressaca homérica. O vinho canção tem várias histórias para contar. Nesse dia que a gente jogou contra a Pop Rock, depois a gente foi para casa dela. Foi a primeira vez que a gente foi na casa dela, foi depois. Viramos a noite lá tomando canção. Então. O Neto também foi, lembra na época? O Neto estava sempre com a gente também. Nossa, a gente virava garrafão mesmo, né? Que horror, né? Olha, a juventude de hoje, bebê. Bebia que nem italiano aqui no... A última vez que eu vi a Dona Marlene foi no Brick da Redenção, que ela tinha uma barraca ali, né, no Brick. E não sei se ela ainda faz isso.
Eu acho que ela tem, mas hoje quem cuida... Ainda tá lá. Filhos, né? Filho. É os filhos dela, né? Que tocam, se eu não me engano. Mas tem uma coisa que eu queria comentar aqui, ainda do Prezados Ouvintes, que é uma coisa que eu fiquei meio de cara, assim, meio surpreso também, que é o e-mail do Leonardo Sato, que ele mandou... um e-mail... Futuro. Eu não sei para quem tu escreveu, mas o título é E-mail do Leonardo Sato, tá no livro. Que depois tu me disse que não, que na verdade esse e-mail era fictício, né? Sim. Foi uma história inventada. Sabe que até hoje eu ainda gosto, assim, de às vezes misturar ficção com realidade, assim. Acho que é uma maneira boa, às vezes, de contar momentos, né? Eu sou um escritor enrustido. Acho que nessa época era legal que a gente... Acho que gostava mais de liberar, assim, a criatividade, né? E acho que foi eu lembro bem desse e-mail, porque foi uma forma de fazer uma retrospectiva e acho que homenageando também a rádio na época, assim, né? Sim. E bem legal, assim. Fiquei bem lisonjeado na época com o fato de ver um capítulo do livro, né? Assim, até hoje eu tenho uma brincadeira que eu gosto de digitar meu nome no Google e ver o que aparece, né? E aparece a página do livro, é bem legal. Sim, o Sato sempre foi o nosso escritor, digamos assim, de textões. Desde a época que não tinha tal dos textões, era ele. E-mail vinha e-mail de 2 páginas. Aí, né, agora no Facebook tu vai ver e bota textos que tem que correr ali para ler. Mas não é puxa-saquismo, todos valem muito a pena de ler, porque realmente eu gosto do que esse rapaz escreve. Além de ser jogador de futebol, né? Mas poker. Jogador de poker também, ó. Não, eu costumo falar muito, assim, que eu acho que hoje em dia, por exemplo, se for ver, o Instagram ele é mais popular que o Facebook, né? Me parece, assim. E a gente começa a perder um pouco de contato com o que as pessoas realmente pensam, né? Tipo, olha ao redor, assim, a gente vê muito, onde é que o cara foi, o que o cara tá fazendo. E eu, particularmente, sempre admirei muito mais as ideias das pessoas do que as imagens, assim. E acho que até a Andrea foi uma pessoa super importante na minha vida, assim, nesse período também, porque eu sempre admirei muito os textos dela, os pensamentos, assim. E hoje em dia, acho que os contatos são tão mais superficiais, né? A gente é tão mais próximo fisicamente, mas leva um tempo para tu realmente entender o que tem por trás da pessoa. Eu particularmente, tenho saudade da época que a gente tinha que escrever para alguém, né? Mandar uma carta e realmente... acho que era um ato tão grande de carinho, assim, né? E tu conhecia o que a pessoa pensava, assim. Hoje é a cultura do Twitter hoje, 140 caracteres. Tu fala, o Instagram, a imagem... Mas quem aqui para ler? Mesmo que seja uma legenda mais longa. Eu gosto de escrever. Eu penso sobre as legendas das minhas imagens, sabe? Eu quero dizer alguma coisa. Só que tu sabe que a maioria das pessoas não estão nem aí pra isso. A pior de todas é uma foto, assim, gatinha e um pensamento viva hoje, porque amanhã, bababá. Hashtag não sei o que, hashtag não sei o que, hashtag. E tu tá escrevendo, Andréia? Tu escreve de uma forma mais sistemática, assim, não? Textos? Não, eu bloqueei totalmente, Mauro. Às vezes eu até me culpo muito por isso, assim, mas eu bloqueei totalmente. Eu lembro que algumas coisas eu até mandei pra ti, eu acho, pro Arthur. Eu guardei o e-mail que o Arthur me respondeu de um conto que eu mandei pra ele, eu guardei, eu acho, uns 15 anos. Porque foi muito legal que ele me falou, mas aquela coisa assim, tu vai perdendo, isso é prática, né? É que nem tu falar em público, é que nem tu falar uma língua diferente, é prática. Tu tem que treinar, tu tem que ir mantendo aquilo. E eu sempre digo que eu tinha um bloqueio da mente pra mão, né? Porque é impressionante, eu vou construindo coisas na minha cabeça, assim, e na hora de botar no papel, não saía, não era a mesma coisa. Agora tu pode gravar podcast, então. Pior, né? Não, mas eu também não. Eu queria falar um negócio antes que o Sato falou, de como as coisas hoje é tudo mais fácil, assim, que se perdeu essa magia de procurar, como é difícil procurar, conversar sobre isso. E o Sato e o Terence conversamos longamente sobre esse encontro. Aquilo que eu falei, né? Que eu achava que não fazia mais parte da minha realidade, tudo. E daí eu pensei, assim, das coisas que me levaram a mandar fax, depois a mandar e-mails para a rádio. Era uma coisa assim, eu queria falar com os caras que faziam a minha cabeça. Tipo, o Mauro, eu já acompanhava o Mauro da época da Ipanema. Então eu queria
trocar uma ideia com esses caras que faziam a minha cabeça. Eu não queria me sentir parte da rádio, eu não queria me sentir especial, reconhecido. Eu só queria trocar uma ideia com os caras que fazem a minha cabeça, né? E isso eu acho que é uma coisa que a tecnologia não tirou, porque eu vejo isso no meu filho hoje. Meu filho é um cara, eu digo, se ele tivesse nascido nos anos 80, ele ia ser aquele cara do cartas para redação, ele ia escrever toda hora, porque ele adora escrever carta para as coisas e para as pessoas que ele gosta. Mas não radialista. Olha, é comunicativo, tem grande chance. Então, assim, acho que um comentário legal também para o Mauro perguntou, né, como é que é a nossa relação com a rádio hoje, assim. Eu, particularmente, gostava muito da época do cafezinho, que ele era, eu acho que era um mix perfeito entre informação e bom humor, assim. Eu acho que era inteligente, eram pessoas que tinham opiniões boas, que traziam informação, que falavam de tópicos difíceis, com bom humor, né, com piada, Então, acho que era um mix perfeito. Eu, particularmente, de um tempo para cá, assim, eu deixei um pouco escutar esse formato de programas, porque eu acho que mudou muito o conceito para ser um programa mais humorístico. Até agora, eu sei que o Cafezinho voltou um pouco atrás, mas quando começou a ter muito personagem, assim, que às vezes acontecia de surgir um assunto mais polêmico, não estou falando só do Cafezinho, mas de todos os programas que têm esse formato, né? A gente percebe que às vezes o âncora desvia o assunto, né? Ah, não, mas a gente não está aqui para falar disso. Eu acho que a boa fase do Cafezinho era justamente quando vocês entravam em assuntos que eram polêmicos, que a gente quer ouvir. Você tinha medo de meter o dedo na ferida, assim, de falar Exato. Coisas. Era tão bom ouvir as opiniões, né? Tipo, que a Pop Rock era uma rádio independente, né? Naquela época, praticamente. Assim, então, apesar era muito do bom Fetter, ouvir. né? Mas, cara, eu acho que o Fetter um puta comunicador, assim, né? Tem uma história maravilhosa e ele conduzia muito bem o programa, né? Assim, e acho que lá tinha mais independência, obviamente, do que onde está hoje, assim. Mas eu gostava muito disso, assim, de como era informativo e humorístico na medida certa. Acho que hoje em dia isso se perdeu um pouco, né? Eu, particularmente, hoje eu não dedico 1 hora do meu dia para ouvir um programa só de humor. Assim, se eu quiser humor, eu vou buscar numa outra ferramenta, num outro momento, né? Mas isso, claro, vai muito de pessoa para pessoa. Com certeza tem o público jovem hoje que prefere consumir dessa forma, né? Assim. Mas eu queria falar um pouco da minha relação com o rádio, tá? É um pouco curiosa, porque eu achava muito retrógrado, meu pai ficava ouvindo notícia o dia inteiro, e hoje eu me vejo assim, eu passo o dia inteiro ouvindo notícia. Eu me pego muito em rádio de notícia, não escuto mais rádio de música, já faz um bom tempo. Não sei te dizer se é por uma questão das músicas não mais me agradarem, uma questão de maturidade e não achar mais as músicas que eu gosto no rádio, mas o fato é que eu ouço bastante rádio, mas eu ainda estou fechado nessa questão de rádio de notícias hoje em dia, assim, virei um vovô em questão de rádio. Exatamente. Eu fui aluna então, a minha observação era essa. Eu Mauro, virei o tio. Eu mando e-mail brigando com os Casagrande da vida da Band. Não, ele não pode falar isso aí, eu vou lá e escrever. Eu virei o velho Terence, entendeu? Em vez de programa de humor, agora eu xingo os jornalistas que eu não gosto. André ia falar ali. Não, duas coisas, então. Tu virou, que nem o Arthur falava, tu escuta o Mendelski só pra te irritar, que lembra que ele falava? Né? Exato, eu sinto um ódio, eu escrevo pro cara, entendeu? Mas eu fui aluna do... rádio pra sentimento, né? Eu fui aluna do Carpinejar e ele dizia pra gente que o primeiro sinal da velhice é tu escutar a rádio AM. Na época não existia, né, as rádios. Exatamente. Gaúcha não era só AM. E eu me lembro que todo mundo na sala olhava pra mim. Agora as rádios são todas FMs, né? Mas a questão é a notícia, né? A notícia é que tu fica mais a fim de saber o que está acontecendo e aí não é à toa que a Gaúcha é o primeiro lugar no Ibope, né? Que antigamente isso não acontecia. A rádio de notícia não era primeiro lugar. Sempre o primeiro lugar era uma rádio pop, musical, né? Mas a própria Gaúcha mudou muito também o estilo, né? Eles têm locutores jovens e eles fazem entrevistas também de uma forma mais... FM. Mais FM, não é tão quadrado AM, aquela coisa, né? Não, se mais tu for pegar... Se tu for pegar, o que a gente tinha como referência? Então, o Cafezinho, quando surgiu, ele era até uma coisa meio, de certa forma, comparado à Sala de Redação, que era um programa excelente. Eu cresci, de certa forma, também ouvindo, porque meu pai sempre ouvia.
Eu me lembro que daí o sala de redação... O sala de redação mudou. Sala de redação não é mais a mesma coisa. E eu não vou nem entrar no mérito se mudou para melhor ou pior, mas mudou, sabe? Não é mais aquilo. O formato todo tá diferente. Estava ouvindo vocês e pensando por que eu parei de ouvir rádio, que eu gostava tanto, por que eu parei de ler os textos no Facebook, que eu gostava tanto, por que eu parei de acompanhar qualquer coisa. E eu cheguei à conclusão que tudo tem o mesmo motivo. Política. Eu não suporto política. E tá cada vez mais chato esse assunto. E aí tá todo mundo extremista, tá todo mundo... Aí eu parei total, não faço mais nada. Eu não suporto política. Inclusive tem grupos paralelos por causa de política. Pessoa, hein? Eu vou gostar do negócio desse. Alguém traz uma faca para cortar o clima. Não, tá demais. Eu não sou Bolsonaro, eu não sou Bolsonaro e não sou Lula. Eu não sou político, eu não suporto. Acabou o programa, Mauro. Corta. Todo mundo Agora o Mauro Borba vai descobrir o lado negro. A questão da rádio também, que mudou muito o estilo musical, né? Hoje eu escuto um pouco de cafezinho, às vezes eu passo ali na concorrente para ouvir o Pretinho também. Mas, o Pretinho é muito apelativo, muito... Pois é, e a questão musical, assim, claro, a gente tá dizendo as músicas que a gente gostava de ouvir. Cara, eu confesso que eu escuto ali na 102, o Júlio First, é que eu sou um velho, né? E, cara, eu gosto das músicas antigas, eu baixei as playlists do Mauro lá. E a cultura, a FM Cultura tem que lembrar sempre. A hora do Rush é um troço que faz falta. Então é como tem o Spotify. Spotify vai lá, tu acha as playlists, Boys Don't Cry, tu acha melhores dos anos 80 e 90. Mas, como eu comento aqui, meus vizinhos, meus amigos, cara, o rock morreu, né? Falando de rock gaúcho, rock nacional. Eu não sinto mais surgirem músicas com conteúdo gostoso de se ouvir, sabe? A gente tá ouvindo música muito ruim hoje em dia. Não é a música que vende. Elas surgem, elas têm, mas elas não vendem. Essa é a diferença. Essa questão de música, tá? Eu já pensei bastante a respeito, tá? A gente achar assim, não é tão legal, as músicas estão muito ruins, não sei o que mais. Isso sempre me lembra aquela música do Belchior, né? Nossos ídolos ainda são os mesmos. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. É um certo saudosismo, né? Hoje eu escuto os programas que meu pai escutava no rádio, por exemplo, e eu nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida. E ainda a gente está preso a certas músicas da nossa época, digamos assim, né? Tem muita coisa boa, gente. Mas, Tony, eu acho que fala isso. Se tu parar para pensar, na nossa época, quando surgiu, sei lá, vamos pensar no Radiohead, tá? Um cara de 20 anos antes, ele escutava o Radiohead e ele falava, pô, que merda é essa? Tenho saudade do Led Zeppelin, né? A gente que gosta de Radiohead, hoje eu escuto, sei lá, Beyoncé, eu gosto da Beyoncé, não vou falar dela, mas eu escuto alguma música que não soe bem para os teus ouvidos, mas o cara que tem 20 anos gosta. Então, na real, acho que o mundo é feito desses ciclos, assim. E as opiniões são muito diferentes, né? A gente está em 10 pessoas aqui, eu tenho certeza que a gente não chega num consenso sobre música também, né? Só o que eu acho. A gente nunca chegou a consenso nenhum, né? É que a Deia falou bem. A gente só tem que lembrar que hoje é muito mais fácil tu descobrir coisas novas e muito a fuder sem precisar ouvir rádio. E o acesso à informação tá muito fácil, então é só querer. Mas o consumo, né, Terence? Esse que é o lance, porque, sim, tu descobre, mas a gente continua preso, e acho que quanto mais popular e quanto mais tem acesso, mais os veículos de comunicação que precisam rentabilizar isso vão tocar o que é mais popular. Então, para tu ouvir as bandas e as coisas que surgem novas, hoje em dia, praticamente elas têm que se criar em canais independentes, né? Tipo, tu não vai ouvir coisa boa no Faustão ou... Tipo, mas sempre foi assim, porque na minha época, que eu sempre fiz música assim. Independente, sempre foi assim. Só que agora tá bem mais fácil. Antigamente eu usava um cassete para, enfim, gravava da rádio. E o processo criativo também das músicas mudou muito, né? O Terence vai poder me ajudar nessa questão. Acho que foi tu que me falou uma vez, Terence, que hoje em dia os caras têm algoritmos para montar uma música e fazer virar hit, uma coisa assim. Acho que uma vez você me comentou algo assim. Então é diferente o processo criativo também, né? Não só para música, né? O Stranger Things é baseado num algoritmo de como fazer roteiro, e tanto que é uma miscelânea de um monte de coisa que deu certo, né? Isso, o algoritmo está invadindo tudo que é tipo, mas a criação acho que ainda vai ser sempre melhor do que os cálculos, né?
E sempre que eu me apego a essa questão de que, mas não tá tão legal, não sei o que, eu sempre me lembro do Teres me dizendo, mas tem coisa boa, procura o que tu acha. Viu, Teres? Eu não esqueci. Muito obrigado. Meu último comentário saudosista, prometo aqui, que eu tô fazendo papel. Mas o programa é para isso. Como assim? Não, a emoção que dava quando a gente ligava para uma rádio, pedia uma. Primeiro, porque para ligar para uma rádio, tu realmente tinha que ser atendido num telefone, que era quase impossível, né? E aí tu ligava, eu quero ouvir a música X. Quando tocava na rádio, naquela época ainda, os locutores, eles diziam, tipo, a música tal foi um pedido do fã de tal, acho que não sabe hoje. Mas te dava uma emoção, porque por mais que tu tenha. Até hoje eu penso um pouco isso, assim, se eu escutar uma música no Spotify que eu coloquei, ou se eu tô ouvindo rádio, ou tô em algum local e a música surge por uma decisão de um terceiro, não parece que a música é tão melhor. Assim, eu tenho esse sentimento até hoje. Assim, claro. Parece Tinha um programa na Pop Rock, que era o que tu fazia uma seleção de 3 músicas, lembram disso? E mandava, e aí, essa é a seleção do fulano de tal. Eu me lembro que era tocou 1 ou 2 vezes a minha seleção e foi muito a fuder. Agora... E eu mandava várias, e aí eu descobri como é que funcionava a programação da Pop Rock na época, e mandei músicas que provavelmente poderiam tocar, porque não era as que eu queria. Para ter mais probabilidade de aparecer. Agora, vamos falar uma coisa também, a gente, pelo fato de sermos ouvintes assíduos da rádio, ter o nosso nome sempre lá falado, a gente tinha algumas regalias, né? Como, por exemplo, o número do telefone interno, que daí a gente podia pegar, que tinha dois telefones, né? Claro que o Mauro sabia. Sim, claro que sim. E mas tinha gente que criticava isso, inclusive, que diziam, vocês são só esses assíduos aí que vocês atendem. Claro, tinha muita gente que odiava. Uma vez eu saí do Ibiza, lá em Atlântida, no verão, acho que era carnaval, sei lá, umas 5 da manhã, e tava o Palhuca no ar. E aí eu liguei pra ele, Palhuca, toca, só complementando o que o Sato falou, Palhuca, toca tal música, não sei o quê. Aí ele, agora eu vou tocar a música tal pro semáforo que tá saindo do Ibiza em Atlântida, tá indo pra Embé, vai devagar na estrada aí, não sei o quê. Ficou conversando comigo no ar, assim. Bem isso aí que o Sato falou, a gente sentia, era legal ouvir isso no rádio. E aí eu lembro também de uma história, que já que o Terence falou de mandar playlist, teve uma vez uma promoção do Dia do Rock que tinha que mandar uma playlist, sei lá, com 10 músicas que achava que seriam os clássicos do rock. E aí a pessoa ia ganhar um DVD novinho em folha, que era super caro na época da Multissom. E aí eu me lembro que eu ganhei, e aí o KG me ligou para dizer que eu tinha ganhado, e dizer o seguinte, tu ganhou porque realmente a tua seleção foi a melhor, a gente fez uma auditoria aqui na rádio, só que a gente vai falar o teu nome uma vez só, porque a gente tem que fazer a entrega do DVD no Iguatemi, tem que ter o pessoal lá da Multissom e tal. E a gente vai falar uma vez só o teu nome, porque senão os outros ouvintes vão achar que foi marmelada, porque vocês sempre ganham as coisas e tal. Então, a gente vai fazer só uma vez. E eu, então tá, né? Aí fiz o negócio, então na época acho que era o Ico Thomas, que fazia a unidade móvel da rádio. E foi muito engraçado isso, porque ele falou assim, tu ganhou por merecimento, mas a gente não vai ficar comentando muito, porque os outros ouvintes vão achar que foi, né? Porque vocês são os que marmelada. Marmelada, Então tinha também uma galera teve uma promoção que tinha 107 logos da Pop Rock nos outdoors em Porto Alegre, né? Que tinha que mandar o lugar onde estavam os 107 outdoors. Não tinha isso? Teve. Mas não foi nenhum assíduo que ganhou. E olha que eu tentei. Eu rodei Porto Alegre. Uma vez eu ganhei um mini system no Grande Prêmio Pop Rock. Que maravilha, hein? Eu nunca ganhei nada da rádio. Nem eu, Terence. Eu também não. Eu ganhei, mas no começo eu tinha sorte. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu ganhei, que eu fui daí na rádio buscar, foi numa hora do Rush, que eu liguei e o Mauro atendeu, não foi no número esse interno. E o Mauro, eu fiquei tri-emocionado, meu Deus, o Mauro atendeu, porque na época a Juju trabalhava na rádio, a Juju mora agora aqui em Portugal. Só que ela já tinha ido para aula, que ela estudava na Ubra ali à noite, eu acho. Então ela já não estava mais na rádio a partir das 6 horas e o Mauro atendeu. E eu fiquei emocionadíssima que o Mauro atendeu a minha ligação. E aí eu ganhei ingresso, sei lá, pro show do Barão Vermelho. Aí tinha um kit, não sei o que. Daí eu fui lá para Canoas para buscar. Eu ganhei uma vez um ingresso pro show do Djavan em Tramandaí. Era eu e mais 10 pessoas naquele estádio lá. Aí apareceu, o Palhuca apareceu, era eu, o Palhuca representando a rádio, porque era coisa da rádio, e aí tinha mais umas 10, 20 pessoas lá, naquele campo de futebol na entrada de Tramandaí. Show do Djavan. Baita prêmio.
Agora, não sei se vocês se lembram de quando a gente fez o evento lá nas quadras da HDE, que é arrecadando os alimentos, né, naquele jogo de futebol, que a gente já falou sobre isso. 2 caminhonetes, né? Mas que você disseram, não ganhamos nada, de repente, diretamente ligando na rádio, coisa assim. Mas aquele dia eu lembro que o Mauro conseguiu pra gente os ingressos na opinião do Zé Cabaleiro, para todos os assíduos. Eu não sei se olha aí, ó. Show. Então foi injusto. Não lembrava disso. Eu não lembrava mais disso também. Marmelada, hein? Foi marmelada. Mas a gente ganhou muito, né? A gente ganhou uma certa admiração e amizade da rapaziada. Fama internacional. Eu só não tive a oportunidade de participar do cafezinho, porque era sempre nos meus horários de trabalho, quando sempre que os assíduos iam, eu não podia ir para o trabalho. Esse que quase eu fui demitido porque eu pedi silêncio para o chefe. Eu acho que o maior prêmio que eu ganhei da Pop Rock até hoje foram vocês, que são os meus amigos. Eu ia... Tony, eu pensei em falar isso, daí não vou falar. Deixa que o Tony fala. Engraçado, porque apesar eu juro que eu pensei em falar isso. Nem mas, ô Mauro, isso aí não é só puxa-saquismo, mas assim, ó, é uma história muito legal mesmo, assim, acho que todos aqui foram casamentos de um, de outro, alguns são padrinhos, madrinhas, etc. É uma relação muito próxima mesmo, uma relação familiar que a gente tem, assim, sabe? Isso é uma coisa que não se acabou com esse tempo, a gente não fala tão frequente como antes, porque a gente tem ocupações, preocupações, filhos, correrias, mas assim, eu tenho todo mundo dos assíduos como meus irmãos mesmo, eles sabem disso, eu amo todos vocês, apesar da distância, isso é o que ficou, sabe? Isso é uma coisa muito legal mesmo. Melhor abraço. Aí o Teres, meu padrinho de casamento, né? É por isso que nós estamos aqui reunidos hoje. Será que a gente seria hoje, se fosse hoje, assim, se nós fôssemos aquelas pessoas hoje, a gente ia estar sempre postando, será? No Instagram, no Facebook. Acho que não. Imagina Facebook de velho. Com essa internet toda, banda larga. Eu não ia sobreviver muito, eu acho. Mas se o pessoal reclamava da gente pra rádio, imagina se tivesse as mídias sociais, aí a rádio tava ferrada, que ia chover de reclamação da gente. Nossa. Imagina. A solução seria a gente voltar com a Pop Rock para ver o que acontece. Olha só para esse experimento. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. O número fixo tá aqui ainda. Segura aí na última. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? Vocês ficarem disponíveis aí para conversar, né? Podendo estar fazendo outra coisa mais interessante, mas eu achei muito legal, assim. Tá na rua, né? Podendo... tomando uma bereja. Deixa a gente cair, né? Como é que na Holanda e na Alemanha ainda tá tudo parado? Eles estão abrindo, eu acho, a Europa, né? Já abriu tudo. Dia 1º de julho, abriu tudo. Aqui abriu. Rio de Janeiro. Algumas regras de distanciamento. São Paulo e Rio, não, acho que tem vacina lá. Eles acham. Mas eu ainda tenho medo. Os números vão assim, ó. Eu continuo em casa. O medo acho que vai existir por muito tempo, né? Mesmo que melhore, mesmo que volte as coisas, esse medo aí vai se diluindo aí no tempo. Vamos fechar aí a nossa live. Obrigada, Mauro, pelo convite. Muito legal ver todo mundo de novo e conversar com vocês, lembrar todas essas histórias. Algumas eu já tinha. Pô, a gente podia fazer uma vez por semana, talvez uma vez. Eu acho. Já marca. Se fosse o Mauro Borba, a gente não teria feito isso. Olha, já existe videoconferência há muito tempo, a gente nunca fez videoconferência. Não, é verdade. Aí, eu e a Carol a gente fala, né, Carol? Eu e a Carol, a gente bate papo no FaceTime. Todo mundo junto, não, de fato. Legal. Mas eu nunca tinha feito mesmo nenhuma live, nem com o Sato, eu acho, assim, que é quem ouvia mais, assim. O Mauro não quer saber. Com nenhum dos dois eu fiz. Já acabou. O Mauro tá bordo. Eu acho que teve um churrasco dos assíduos lá em casa ano passado, eu acho que foi a Aline que ligou, né, e fez online. Foi, né? Eu tô na foto na TV, Isso aí. Lá no Sato, que pegou fogo embaixo da churrasqueira, e ele participou também. Foi. Eu tava grávida da Olivia, eu acho. Não foi. A Andrea não foi, porque alguma coisa... Eu tava quase parindo. Isso, foi. Eu tava grávida e eu achei que eu tava parindo. Eu tinha entrado em trabalho de parto. Bom, pessoal, eu tô achando muito legal, assim, mas a gente também não pode fazer um negócio tão longo, né? A gente já conseguiu relembrar várias coisas.
obviamente poderíamos lembrar de outros, porque foram muitas coisas, né? Muito obrigado aí, muito obrigado. Beijo pra vocês. Beijo, tchau. Tchau. Você.